E agora vamos para a polêmica da noite, né? Que foi o comunicado aí da CVM. Foi uma decisão do colegiado da CVM, proferido em 21 de dezembro, né, que deu provimento parcial ao recurso apresentado pelo administrador do MXRF na questão lá da fiscalização do lucro contábil lá do fundo, que estabelece a distribuição dos rendimentos lá por valor, por regime de caixa, mas a CVM está com o rolo aí, querendo entender melhor, cobrando o fundo, falando que ele, por ele ter prejuízos acumulados, ele não pode distribuir. Então, eu fiz algumas anotações aqui, alguns influencers fizeram lives ontem à noite para discutir todo esse assunto, eu assisti essas lives, fiz algumas anotações, peguei assim os principais pontos, resumir aqui para vocês, para a gente poder discutir junto e vocês formarem aí a opinião de vocês, tá? Então, vamos ver aqui rapidinho o que eu anotei. Então, o que aconteceu aqui recentemente aí nesse caso, né? Então, a decisão, o fundo emitiu esse comunicado aqui ontem, cadê? Foi no dia 25 de janeiro, terça-feira, explicando melhor sobre essa decisão da CVM e tal, e aí isso veio mais a público, mas isso já está rolando aí desde 2013, 2014, tá? Já tem uma discussão aí com essa questão desse regime contábil, como é que seria ou não, no caso do MXRF, tá? Não no caso de todos os fundos em geral. Mas aí, essa decisão saiu aí agora no final de dezembro e o fundo só emitiu o comunicado ontem, por isso que saiu na mídia toda essa discussão em relação a isso, a essa decisão da CVM, tá? Então, o que a decisão da CVM falou no caso do MXRF 11? Então, fundos imobiliários com prejuízos contábeis acumulados no regime de competência não pode distribuir rendimentos, mesmo obtendo lucro via regime de caixa. Então, o que fala a lei aqui dos fundos de imobiliários, né? A Lei 8668 de 1993, ela fala o seguinte, né? O fundo deverá distribuir a seus cotistas, deixa eu até trocar aqui a ordem, tá? O fundo deverá distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, tá? Então, ó, botar aqui até em vermelho, ó, regime de caixa, com base no balanço ou no balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Tá? Então, isso aqui está na lei. Tá? Então, o resultado a ser distribuído tem que ser baseado no lucro via regime de caixa. Tá? E aí a CVM, com esse comunicado, ela diz o seguinte, né? Se você não tem lucro contábil, não há o que distribuir. Mesmo que tenha recebido aluguéis, no caso dos fundos de crise, tenha recebido juros, né? Com isso, rendimentos distribuídos deveriam ser tratados como amortização e não rendimentos a distribuir. Como se o fundo estivesse devolvendo o valor recebido dos cotistas para os próprios cotistas. Então, assim, como você não teve um lucro contábil, o que você está distribuindo não é rendimento. É basicamente isso que a CVM está falando. Né? Se isso não é rendimento, deve ser tratado como amortização. O que é amortização? É o valor que o fundo devolve para os cotistas do que ele arrecadou em determinada emissão. Então, digamos que o fundo vai lá e emite novas cotas no mercado, emite lá 100 cotas novas, e entra lá no fundo R$1 milhão. Né? E aí o fundo pega esse dinheiro, investe em alguns CRIs, e a partir daí recebe os juros, né, junto com o valor de amortização aí desse CRIs, e vai distribuindo mensalmente para os cotistas. Só que se a CVM falou que não considera que o fundo tenha um lucro contábil, né, se a marcação a mercado do valor desses CRIs for feita para um valor abaixo do valor anterior, isso é considerado um prejuízo contábil. Então, isso impediria com que o fundo distribuísse rendimentos, porque se ele teve um prejuízo, não tem o que ele distribuir. Então, ficou toda essa confusão que muitos investidores, muitos influencers também ficaram aí. Espera aí que eu não estou... Ih, rapaz, não estou compartilhando aqui. Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui. Vou botar em tela cheia que foi mais fácil aqui. Tá? Vocês não estavam vendo aqui, foi mal. Ó, então, repetindo aqui, né? Os fundos com prejuízos contábeis acumulados no regime de competência não pode distribuir rendimentos, mesmo obtendo lucro via regime de caixa, tá? O que a lei está falando é que os lucros devem ser feitos através do regime de caixa, tá? Isso aqui está na lei escrito lá. Exatamente o que está na lei, isso aqui. E aí, a CVM falou, né, que se você não tem lucro contábil, não tem o que distribuir. Então, causou toda essa confusão. Por quê? Vamos discutir aqui as consequências do que isso pode ocorrer, não só para o MXRF, mas de uma forma geral para o mercado, né? Para não só os fundos de CRIs, de papel, como fundo de tijolo e FOF também, tá? Fundo de fundo. Então,
Se o fundo de tijolo tiver uma reavaliação negativa no preço dos imóveis, ele não poderá distribuir os aluguéis, pois teve um prejuízo contábil. Então, se você for lá, comprou o imóvel por 1 milhão, um ano depois você paga uma reavaliação e aí ele está valendo 900 mil, você vai apurar um prejuízo de 100 mil reais, mesmo sem ter vendido o imóvel, e com isso, esses 100 mil negativos vão entrar para o cálculo da distribuição de rendimentos. Então, isso que gerou toda essa confusão. Né? Não faz sentido nenhum você considerar esse prejuízo contábil de 100 mil, uma simples reavaliação no preço, como algo que influencie na distribuição de rendimentos. Na minha opinião, isso é um absurdo. Mas, assim, eu também acho que eu não concordo com essa decisão, e eu acho que é meio. Até assim, tipo, eu fiquei até abismado de uma autarquia como a CVM, que regula o mercado, decidir por algo assim tão meio que estranho, né? Já que a própria lei está falando que não interessa o regime, não interessa o regime de competência. O que importa para a distribuição de rendimentos é o regime de caixa. Tá? Tanto que no cálculo do informe trimestral dos fundos imobiliários, o que a gente considera lá, para quem fez o meu curso lá também, Investoraga fiz, eu mostro lá o informe trimestral, é a coluna da direita, né, que é o fluxo financeiro. Então, o resultado do fundo a ser distribuído é baseado no fluxo financeiro e não no fluxo contábil, que é o do lado lá. Tá? Então daria para criar uma reserva de lucros como proteção. Então, tipo assim, os aluguéis forem. Então, tipo assim, o fundo comprou um imóvel lá de 1 milhão e recebe, sei lá, 10 mil por mês de aluguel. Esses 10 mil vão entrando como se fosse uma reserva de lucro. Né? Então, 10 mil em janeiro, 10 mil em fevereiro, 10 mil em março, 30 mil no trimestre, 60 mil no semestre. E aí, esses 60 mil poderiam ser abatidos de um possível prejuízo contábil que o fundo viesse a ter com uma reavaliação do preço do imóvel. Tá? Então, eu acho que o tijolo fica mais fácil de entender todo esse rolo. Tá? Então, assim, o fundo imobiliário ele ficaria proibido de distribuir o aluguel porque ele teve uma reavaliação negativa no preço do imóvel. Olha que doideira isso, né? Então, eu acho que ficou bem mais claro esse exemplo com agora o que eu falei, explicando primeiro com o de tijolo, tá? Então, o que é o resultado caixa de um fundo de tijolo? Tá? São os aluguéis que ele recebe, mas caso ele tenha uma venda de um imóvel, igual eu falei aqui agora do HGRU, né? Então, a HGRU veio aqui e emitiu, vendemos o imóvel aqui da Pernambucanas por 6 milhões, tá? Isso aqui entrou no caixa lá do fundo, tá? E aí ele pode pegar esse valor e distribuir uma parte aqui, ele teve um lucro aqui de 953 mil, então ele pode chegar e falar e distribuir esse valor aqui que ele recebeu a mais para os cotistas, tá? Então, isso aqui, beleza. Isso entra no regime de caixa, porque esse dinheiro entrou lá no caixa do fundo. Agora, o imóvel que o fundo não vendeu, não teve efeito caixa nenhum. Só um efeito contábil que continua lá no patrimônio sendo contabilizado como um valor menor do que estava antes. Né? Só isso. Tá? Então, por isso que gerou toda essa confusão. Agora vamos para o FII de papel, no caso do MXRF. Que já foi também o FOF, já fez fusão com o XPH lá atrás, é uma confusão. Então, por isso que essa confusão do MXRF vem desde lá de 2013, 2014, até hoje, tá? Para você ver quanto tempo a CVM demorou para emitir aí um parecer, né? Mas, vamos lá. Se o FII de papel tiver uma marcação a mercado negativa no valor dos CRIs no determinado mês, por exemplo, vamos dizer que o fundo faça uma marcação a mercado mensal, e faz mesmo, né? Por quê? E é mais uma questão que gera um rolo, né? Por quê? Porque essa marcação a mercado no preço dos CRIs, ela é feita mensalmente, só que com base no regime de competência, e não no regime de caixa, né? E aí, como é que você vai misturar uma reavaliação, uma marcação a mercado num regime de competência, sendo que a distribuição de rendimento tem que ser no regime de caixa? Então fica essa confusão que, na minha visão, foi uma decisão equivocada, né? A não ser que, como eu não estava lá nessa discussão, não vi quem votou a favor, o que eles falaram, né? Mas assim, eu acho que existe um consenso aí dentre os maiores influencers aí da área de fundo imobiliário que foi meio absurdo isso também. Então, ele também não poderá distribuir. Então, digamos que o fundo tem lá R$ 1 milhão em CRIs, tá? Investido em CRIs. Aí, no geral, no mês seguinte, os CRIs foram reavaliados a 900 mil. Caiu 100 mil lá também, mesma coisa do imóvel. E aí, só que ele recebeu, por exemplo, 20 milhões, 5 mil, 10 mil lá de juros dos CRIs, tá? E aí, por ele ter tido um prejuízo de 100 mil, ele não vai poder distribuir esses 10 mil que ele recebeu de juros lá em amortização dos CRIs. Então, olha que confusão, né? Porque isso vai ser considerado um prejuízo contábil negativo, essa marcação a mercado negativo, e aí vai impedir que o fundo distribua, tá?
Então, assim, o resultado caixa num fundo de CRI é o quê? É os juros que ele recebe todo mês, mais parte da amortização também do CRI. Tá? Então, por isso que o fundo de CRI ele tem um dividend yield maior normalmente do que um fundo de tijolo. Por quê? Porque o fundo de tijolo ele só distribui basicamente aí os aluguéis todo mês. E o fundo de CRI não, ele distribui o aluguel e a amortização. Tá? A amortização de um fundo de tijolo, no caso, seria o valor dos imóveis. Né? Então, como o valor permanece dentro do fundo, né, o fundo não fica vendendo imóvel todo trimestre, né, todo ano, eles só são reavaliados contabilmente. Basicamente, uma parte do retorno fica dentro do fundo com a valorização do preço dos imóveis e a outra vem dos aluguéis. Né? Então, assim, confundir essa questão do caixa com a competência é muito complicado, né? E aí no FOF vai sobrar para o FOF também. Por quê? Porque o FOF ele compra, ele investe em cotas de outros fundos. E todo mês essas cotas são reavaliadas a valor de mercado também, né? E aí, se tiver num período de baixa, todo mês aí o fundo vai ter uma avaliação, por exemplo, negativa do valor das cotas. E aí imagina um ano de queda, 2 anos de queda, 3 anos de queda acumulados, né, num FOF, e para ele poder distribuir rendimento depois em cima desse prejuízo contábil, né, entre aspas. Então seria muito complicado, né, se isso se enquadrasse aí também para os FOFs, né, eles poderiam ficar anos sem poder distribuir rendimentos até ajustar esse prejuízo contábil acumulado aí de anos, né. Então o que é o resultado caixa de um FOF? São os rendimentos que ele recebe lá dos FIIs que ele compra, mais o ganho de capital, né, que ele fica girando lá fazendo trade. Então compra um, vende outro, se teve lucro, pode distribuir. Então é basicamente isso aí o que entra no resultado caixa a ser distribuído nos FOFs, tá? Então, eu acho que deu para entender melhor o que gerou essa confusão, né? Mas aí o que aconteceu, né? Essa decisão, ela foi apenas relacionada ao MXRF até o momento, tá? Então, opa, até acabei esquecendo de tirar o banner aqui. Foi mal. Essa decisão atual foi relacionada apenas ao MXRF 11. Não quer dizer que todos os fundos terão que seguir essa regra e não tem nada decidido, tá? Cabe recurso da administradora, ela inclusive deve fazer isso. Depois, se você pegar esse comunicado aqui que ela emitiu ontem, ela vai falar aqui, ó. Por fim, informamos que o fundo encerrou 2021, entretanto. Tá aqui, ó. O administrador permanece avaliando as implicações da decisão do colegiado, bem como eventuais providências administrativas a serem tomadas, sempre no melhor interesse dos cotistas que serão oportunamente informados. Tá? Então, o fundo já falou que vai aí correr atrás de acordo com o que ele puder para poder correr atrás dessa decisão. Né? E se ele tiver uma marcação ao mercado dos CRIs mais negativa do que o juros recebido, ele não poderá distribuir, né, por causa do prejuízo contábil, conforme eu expliquei aqui em cima. Tá? Então, mesmo que seja aprovado realmente, para o MXRF não vai ser o fim do mundo, ele não será tão afetado, porque a própria administradora que falou que o fundo encerrou o exercício de 2021 com lucro contábil, já considerando os resultados acumulados de anos anteriores. Sendo que a CVM, lá no ofício, ela mostrou, nos cálculos dela, ela falou que o fundo estava meio que com um prejuízo aí de uns 53 milhões. Então, mas ele tem aí mais ou menos uns 20 milhões por mês de receita. Tá? Então, ele poderia aí em 2, 3 meses aí pelo menos ele conseguir superar esse prejuízo contábil acumulado aí desde 2014 que a CVM falou e poderia voltar a distribuir, tá? Então não seria o fim do mundo para o MXRF, mas mesmo assim é um baque para a indústria, né? Tipo, gerar esse risco, como é que eu posso falar assim, esse risco regulatório, né? Então é complicado. E também o grande problema é que essa mudança, considerando aqui que os rendimentos, né, a serem distribuídos vão ter que ser tratados como amortização, no caso aqui e não rendimentos, né? O que isso acontece? Quando o fundo amortiza, né, ele distribui um rendimento que já era dinheiro dos próprios cotistas. Isso acontece às vezes quando, por exemplo, o fundo de tijolo vende um imóvel e esse imóvel é relevante dentro do patrimônio do fundo e aí ele trata isso como amortização. Pode ser, entendeu? Ou o fundo de CRI também recebeu todo o dinheiro de volta, ele vai e amortiza. Pode acontecer. Mas aí, se todo mês as pessoas tiverem que ficar fazendo esse ajuste aí de amortização, né, se a partir de agora todo o rendimento que o MXRF distribuir for amortização, isso vai impactar no preço médio dos investidores. Né? No caso tem que ser feito um ajuste, né, no imposto de renda de cada um deles, que vai gerar maior confusão. E isso envolve também a Receita Federal. Tá? Então, é complicado, eu acho que não é uma decisão tão simples assim de ser tomada, né? Porque envolve também outros órgãos aí
do Brasil, sem ser só a CVM. Alguns investidores já estão até falando com a Ambima também, para ver se ela consegue emitir alguma opinião em relação a toda essa situação, né? E o medo, né, de muitos investidores é que, como a maioria dos FIIs distribuem rendimentos no final de cada mês, então os investidores têm até o dia 31/1, agora falta uma semana aí, uns 5 dias, para tentar pressionar a CVM para reverter essa situação, senão muitos fundos, principalmente fundos de CRI, vão ficar com medo de distribuir e podem abaixar a distribuição, pois foi uma decisão de um colegiado da CVM, tá? E quando é uma decisão de colegiado, é meio que uma decisão definitiva até que se prove aí ao contrário, tá? É como se fosse, sei lá, uma decisão do STF, para você recorrer a essa decisão, ou uma decisão de vários juízes. Para você recorrer a isso, demora, não é tão simples, pode demorar. Isso, cara, não vai ser resolvido aí no curto prazo, com certeza, tá? Então, não é uma decisão assim que você tem que se preocupar. Cabe recurso do próprio MXRF, da administradora. A CVM pode mudar de opinião no futuro, mas assim, até o momento, né, é só em relação ao MXRF, e o que preocupa é que muitos fundos, muitos gestores vão ficar preocupados aí de distribuir em relação ao regime de caixa, né? Ou seja, eles vão ficar preocupados de seguir a lei, né? E aí gerou todo esse burburinho aí no mercado, né? E aí os fundos que vão ter que parar de. E aí a pergunta, né, que muitos fizeram, né, que os fundos vão ter que parar de distribuir mensalmente com medo de uma reavaliação anual para baixo ou uma reavaliação mensal lá do preço dos CRIs, né? Porque assim, no caso dos fundos de papel, se você pegar aqui a coluna papéis, né, você vê que todo mês muda, tá? E esses dados aqui que a gente pega no Fundamentei é do informe mensal, que é divulgado mensalmente. Ou seja, esse informe mensal ele é baseado em regime de competência. Então, o que a CVM falou? Ó, se nesse mês aqui, ó, caiu de 3.911 para 3.000, de 3,9 bilhões para 3,7 bilhões. Tá? Então, você vai ter que apurar um prejuízo aí de 200 milhões. Tá? Depois subiu para 4,1 bilhões. Então, agora você pode apurar um lucro aí de 4 bilhões aqui, tá? De novembro para dezembro. E olha que confusão que vai gerar isso em relação aos rendimentos distribuídos, né? Então, por ser algo somente contábil, não faz muito sentido você ficar misturando isso aqui com isso aqui, tá? É muito complicado você fazer isso, tá? E você pode ver que todo mês muda. Ó. Eu peguei aqui o exemplo do KNCR, esse aqui é o Iridium, ó. Todo mês também muda o preço dos fundos, dos papéis. No caso dos FOFs também, aqui só um exemplo do Iridium que tem cota de outros fundos, todo mês muda também, né? Pela reavaliação lá, ou por investimentos, ou pela reavaliação lá a valor de mercado das cotas dos FIIs, tá? Então, isso aqui, eles estão querendo mexer isso aqui e comparar com isso aqui, né? Então, você só vai poder distribuir isso aqui se isso aqui e isso aqui tiverem lucro, né? É complicado, basicamente, né? Simplificando isso aqui. O próprio MXRF aí, ó, todo mês aí muda o valor dos papéis, e isso aí é uma doideira para ficar contabilizando, né? Coitado da gestora. O REC-R também, que é um dos mais famosos, ó, todo mês muda. O hectare também, todo mês muda. E o grande problema é também que vai misturar a questão do investimento em caixa aqui do fundo, né? Você vê, por exemplo, o dinheiro sai do caixa e investe aqui em papéis, vai ter que misturar isso com a valorização, com a marcação a mercado do valor dos CRIs, né? Que já é algo bem complexo, não tem muito padrão, cada fundo faz de um jeito, normalmente é por fluxo de caixa descontado no futuro, mas, cara, não tem muito padrão, tá? Então eu acho que vai ser foi uma decisão extremamente desnecessária, assim, complexa, na minha opinião, que vai ser muito difícil de perdurar aí no mercado, né? Mas vamos ver, né? E aí, se realmente isso acontecer, os fundos de crise, eles, de uma forma geral, eles vão ser muito impactados. Se isso for levado também aos FOFs e aos tijolo, isso vai impactar muito a indústria, né? E muitos consideraram que vai meio que destruir aí a indústria de fundos imobiliários, né? Porque o fundo de investimento vai. O objetivo principal, que é aí a renda mensal, né, baseada no regime de caixa, isso vai acabar ficando de lado por uma decisão da CVM. Então parece que a CVM está meio que jogando contra isso, né, contra o mercado. Não deu para entender muito bem essa decisão, porque ela basicamente poderia aí, destruir a indústria, destruir a atratividade da indústria de FIIs, tomando essa decisão de forma permanente. Tá? Então, alguns influentes também defenderam a CVM, falaram que tem que fazer isso mesmo, que tem muitos fundos que estão se alavancando, que isso é um risco para a indústria e tal. E, cara, tem um fundo de verdade também, mas mesmo assim
por tudo que eu falei, se isso for levado ao pé da letra e a marcação a mercado de tanto dos imóveis, quanto dos CRIs, quanto das cotas dos FIIs no mercado, se isso for levado em conta para o resultado, cara, vai gerar uma confusão que realmente vai ser muito ruim para a nossa indústria, tá? Vamos acompanhando aqui para frente. Eu não acho assim que seja, vou vender todos os meus FIIs, que porcaria de indústria, vai tudo acabar, CVM é um lixo. Não, não é isso, tá? Isso aí é uma decisão que, cara, foi tomada por um colegiado que já vem sendo discutida há anos, que envolve grandes mentes aí do mercado, alguns a favor, outros contra, mas que, cara, a gente tem que levar porque o mercado ele é feito pela cabeça aí de milhares de investidores, não é só um investidor que vai decidir tudo. Então, vamos discutindo aí. Essa discussão envolve tanto gestores, quanto administradores, quanto influencers, quanto research, quanto corretoras, quanto todo mundo aí que se envolve no mercado, Ambima, órgãos reguladores. Então, eu acredito que em breve a gente vai ter mais notícias sobre isso, mas a princípio não tem muito o que fazer, né? Tem que esperar para ver como é que vai ficar, se o fundo vai conseguir recorrer, se a CVM vai no futuro emitir uma nova decisão. Então vamos esperar para ver aí o que vai acontecer, beleza? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Foi bastante informação, mas espero que tenha ficado claro aí. Beleza, galera? Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida em relação aqui a essa questão da CVM? Ficou claro? Ficou de boa? Vocês entenderam aí? Expliquei bem. Quem pediu o exemplo da padaria aí, né? Então, digamos que você tem um lucro lá de, sei lá, você tem uma padaria e você tem um lucro lá de 10 mil por mês. Mas se você emitir um laudo da sua padaria lá anual, falando que a padaria não vale mais agora 1 milhão, vale 900 mil, para você poder distribuir seus 10 mil, você vai ter que superar 100 mil de lucro, né? Porque era 1 milhão, agora 900 mil, então, na teoria, você apurou um prejuízo aí de 100 mil, e aí, até você superar esses 100 mil aí de rendimentos que você recebe lá de lucro da padaria, só quando você tiver, sei lá, 101 mil de lucro é que você vai poder distribuir os resultados, né? Então é algo meio absurdo, né? Mas não sei, eu acho que vai para frente, não, vamos ver. Vamos ver os comentários de vocês aí. O Jeff está perguntando aí, ó. MXRF seguirá o mesmo caminho de IRB, ou seja, a gestora e o fundo fica falando para ter calma, ficar tranquilo, etc. Acho que vai virar um IRB. Cara, eu acho que não. Tanto que essa discussão já vem de muito tempo. E a gente tem que ver se realmente ela vai ser aplicada, né? Vamos esperar o gestor falar, ó, a gente vai aplicar essa regra ao pé da letra e a partir de agora vai ser de acordo com como a CVM falou, tá? Só que, pelo que eu vi do gestor falando ontem, eles vão recorrer e, a princípio, não sei se eles vão começar a aplicar desde agora essa decisão da CVM, tá? Então, para mim, isso não ficou muito claro se o MXRF vai, a partir de agora, tanto que ele falou aqui no comunicado, que ele vai aí, ó, que o administrador já está vendo as implicações e que vai tomar as eventuais providências, tá? Mas isso aí, deixa eu ver. Ó, adicionalmente, não é possível afirmar se nos próximos meses o fundo haverá resultados contábeis, regime de competência superiores ou inferiores ao lucro. Se houver apurado, blá, 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 devido à marcação ao mercado de determinada despesa do fundo, a qual afeta apenas o resultado segundo o regime de competência. Reforçamos que o fato relevante não deve ser interpretado como promessa ou garantia de rentabilidade, blá, blá, ou distribuição. Tá, isso aqui não quer dizer nada. Aí o que o fundo vem falando aqui, né? Ele vem falando que o fundo ele sempre aplicou lá, de acordo com o ofício lá da CVM de 2014, as regras lá para distribuição de rendimentos, né? Baseado no regime de caixa. Blá, blá. Então, assim, essa parte final aqui, para mim, não ficou muito claro, tá? Se o fundo, como ele falou, vai tomar providências, e aqui ele está falando que ele teve lucro, que não vai ser tão impactado. Conforme eu falei pelo cálculo da CVM também, em 3 meses aí o fundo já consegue distribuir rendimentos de novo. E assim, não ficou muito claro aqui que se ele vai seguir essa regra ou não, tá? Pelo menos para mim. Para vocês, não sei. Cara, não é nova IRB, não precisa exagerar também. Mas isso pode acontecer aí com vários fundos, né? Faz parte. Vamos ver aqui se caiu muito hoje. Caiu aí de 10 para 9,60. Caiu tanto assim, né? Mas nesse caso com o BTG, né? Como ele é o administrador, não tem muito o que fazer, né? Assim, é mais a questão da CVM mesmo ter decidido isso, né? Esse caso aqui eu vou até passar um pano aí pro BTG. Não, isso aí vinha sendo discutido pela CVM desde 2014, tá? Esse é um rolo bem antigo. Mas agora que ela emitiu essa decisão desse colegiado aí, que tomou essa decisão permanente, né, na teoria.
Então, foi por isso que veio à tona quando o fundo emitiu ontem esse fato relevante. Mas é lento mesmo, a justiça aqui, qualquer autarquia, você vê que é lento, né? E muitas vezes é lento para tomar decisão ruim, né? Na minha opinião, não faz muito sentido. Se for realmente isso que eu entendi, que eu expliquei para vocês, para mim não faz muito sentido. É tipo isso, né? Porque os fundos, eles foram criados com esse objetivo de distribuição de rendimentos. Isso você só pode fazer baseado no regime de caixa. Não faz sentido você ficar, o imóvel saiu de 1 milhão para 1 milhão e 100, agora ele teve um lucro, então ele pode distribuir esse lucro. Não teve efeito caixa nenhum, vai distribuir o quê? Só se ele vender o imóvel. Se ele vender o imóvel, vai perder o objetivo do FII, que é a renda, né? Não faz sentido nenhum. Se não vendeu, não houve prejuízo. Exatamente. Uma coisa é o fundo investir num CRI, aí o fundo, e depois, na hora que ele vendeu o CRI, ele desistiu lá no meio da operação e teve um prejuízo, né? Ele comprou por 100 e vendeu por 70. Beleza, aí ele teve um prejuízo no CRI. Agora, se o CRI foi simplesmente marcado a mercado para baixo, sem o fundo vender, não faz sentido nenhum, né? Ele tem que não poder distribuir os juros que ele vai receber desse CRI, porque o CRI foi reavaliado para baixo. Com o imóvel fica até mais fácil de entender, né? O CRI às vezes fica meio intangível na cabeça das pessoas, mas acho que a explicação que eu dei dos imóveis fica mais fácil. Toda hora aparece uma novidade aí pra gente, para abalar o mercado aí, né? É pandemia, é crise, é decisão da CVM, é corrupção, porra, complicado. E esse é o problema, né? O cara tá falando, se a CVM mantiver a decisão, é bem difícil ou demorado para reverter a decisão do judiciário, mas é complicado supor um erro grosseiro da CVM. É assim, como foi um colegiado, é difícil a gente também afirmar assim, não, foi uma decisão honrada, foi uma decisão errada, uma decisão absurda, porque, cara, se tem técnicos lá discutindo isso, emitiram um laudo lá, um ofício, falando, explicando toda a situação, não podemos negar que teve um gasto de energia aí para poder tomar uma decisão, né? Mas que parece absurda, mas que não necessariamente é, né? Depende aí do que a CVM depende se você concorda com o que a CVM emitiu nesse ofício lá, em relação ao cálculo do regime do resultado do fundo, né? Então, eu particularmente, se for isso que eu entendi, eu não concordo. Simples assim. Agora, se a CVM falou outra coisa que não foi o que eu falei aqui, aí é complicado. Aí não sei. Isso causa aí uma insegurança regulamentária, né? Regulamentatória, não sei como é que fala, deve ser isso. Uma insegurança no caso de regulação do mercado, né? Porque assim, se uma decisão dessa vindo do nada assim, e assim, quantos investidores entraram nos últimos anos, né? E agora vão. E os fundos de CRIs cresceram muito, né? Nos últimos anos também. Não só os de tijolo. Se eu não me engano, acho que tem mais fundos de CRI no IFIX hoje do que tijolo. Então, assim, cresceu muito. E aí você vai tomar uma decisão dessa que pode impactar toda essa indústria de CRIs, né? Sendo que os CRI, segundo alguns estudos aí, informaram que os CRIs os fundos de CRIs foram responsáveis por comprar de 70% a 80% dos CRIs emitidos nos últimos anos. Então, imagina você não ter mais liquidez ou mais interesse nesse tipo de investimento. Como que o mercado imobiliário pode travar, né? O Júlio está falando, né? Muitos fundos alavancados. Isso aí o influencer falou também, essa questão dos fundos de tijolo estarem se alavancando com CRIs, os próprios fundos de CRIs também se alavancando, e isso aí gerando esse burburinho todo também, informando que a CVM realmente tem que chegar lá e colocar um pé no freio dessa galera que está se alavancando, porque fundo imobiliário não é para se alavancar, e ponto. Mas por um lado, isso tem um fundo de razão, pelo outro, também a questão da marcação do mercado não faz sentido, né? Então, fica essa discussão, né? E teve a discussão também recentemente da tributação dos FIIs. Então, cara, renda variável é isso aí. No exterior já é tributado, não tem muito o que fazer. Cara, porque essa é um rolo antigo do MXRF, tá? Vem lá de 2013, 2014. E a decisão saiu agora, recentemente. Então, por isso que só agora e só o MXRF. O que eu faria se for de cotista do MXRF? Nada. Segue o plano, fazer o quê? Tem que esperar, cara, porque assim, sinceramente, você sair de um fundo desse por causa disso, você vai ter que vender todos os seus fundos de CRIs, né? Porque na teoria a CVM decidiu e todos os fundos de CRIs vão ter que seguir. E se você for levar ao extremo, os FOFs e os fundos de tijolo também. Então você vai ter que vender toda a tua carteira de fundo imobiliário. Eu não vejo sentido nisso, mas eu vou esperar ao longo dos próximos meses, ver o que os gestores vão falar. Vamos ver o que os gestores aí de fundos de tijolo, FOFs e fundos de CRIs vão falar ao longo dos próximos meses. Quem vai seguir essa regra ou não.
se vão seguir essa regra ou não, e aí a gente discute. Mas eu acho que nesse momento não tem muito o que fazer. Fala, Edu, mas aí o mesmo montante acumulado seria distribuído quando atingido o lucro contábil? Então, aí a partir do lucro contábil, digamos que o fundo, sei lá, recebeu, teve um prejuízo lá, teve um, sei lá, um lucro contábil de 100 e recebeu 50 de rendimentos. Aí ele poderia distribuir 50, né? Agora, digamos que ele tivesse um lucro contábil e recebeu 200 de rendimento. Se ele tivesse distribuindo 200, como ele teve um lucro de 100, a CVM podia falar, ó, tá distribuindo mais do que teve de lucro, ó. Então pode dar problema aí, você está distribuindo 100 a mais do que você teve de lucro, como é que pode? E o que não faz sentido, porque o cálculo do rendimento é em cima do regime de caixa, entendeu? É muito complicado isso aí, essa discussão, né? Porque não tem muito o que fazer. E também atrapalhar essa questão de rendimento. Se fosse abaixo do lucro contábil, se fosse acima do lucro contábil, como é que o fundo ia distribuir? Né? Ela se faz de cega para coisa absurda, se mete onde não precisa. Em alguns casos, concordo. MXRF é alavancada demais, por isso eu entendo que foi o motivo da CVM cair em cima. Então, essa foi um dos motivos pelos quais alguns defendem que, sim, a CVM tem que botar o pé no freio de um fundo como esse para que ele evite aí mais alavancagem, né? Vamos ver aqui. Alavancagem nos FIIs, a gente consegue dar uma olhadinha aqui pela, normalmente, essa linha outros, né? Mas, a princípio aqui, não está tão alavancado assim, né? Passivos sobre ativos, ó, tá bem tranquilo aí em relação ao histórico, né? Então, é uma alavancagem assim que, né? Você pode tomar sua decisão aí, se vai diminuir a exposição em FIIs, mas eu não tomaria nenhuma decisão agora. Eu esperaria alguns meses aí para ver como é que vai ser. Isso vai afetar aí mais os CRIs, né? Mas não sei se os gestores de FOF e de tijolo vão levar o pé da letra também. E o que gera um medo, né? Gera um receio neles de, pô, distribua ou não? Vai me impactar ou não? Não faria muito sentido, né? Foi o que eu falei aqui, os FOFs aqui, todo mês, subiu, beleza, caiu, porra, é uma doideira, e teria que desconsiderar o valor aportado, porra, vai ser um rolo do cacete para calcular isso, não faz muito sentido. Óbvio que os fundos já devem ter esse cálculo lá, né? Nessa questão do que foi investido em caixa, do que está agora, do que foi marcação a mercado, ele já tem todo esse cálculo. Mas cria uma insegurança para o investidor, né? De ter que ficar olhando aqui se subiu, se caiu a marcação a mercado. Isso não interessa. O que interessa é o quanto o fundo recebeu em termos de regime de caixa. Né? É isso que importa para os fundos imobiliários. Mas eu entendo também quem fala a questão da alavancagem. Gera uma insegurança também. Foi o que eu falei, cara. Segue o plano. Sinceramente, eu não faria nada agora. Exatamente. O que o Xará falou aí, ó. Decisão de manter de cada um. Mas se você não se sente mais seguro com os FIIs, mas entenda que pode vir uma tributação no futuro das ações, pode mudar alguma regra também. Nas ações é mais difícil de mexer porque envolve questões contábeis aí do CPC, envolve outras coisas que dificilmente vai mudar. Agora, nos FIIs, acaba, como é um mercado muito novo, assim, em termos do número de investidores também, número de casos, a própria CVM aí, esse caso vem desde 2014, não, na teoria é um caso recente. Então, assim, tem muita coisa ainda a ser discutida, o mercado ainda está bem maternal ainda e está evoluindo nos últimos anos. Então, pode ser que venham a aparecer questões como essa aí de vez em quando, faz parte. Então, cara, lá no ofício ela veio explicando todos os pontos. E com certeza um colegiado ter decidido ter feito ter tomado essa decisão no caso do MXRF, com certeza teve algo tangível a ser decidido, né? algo tangível a ser mensurado para que eles tivessem tomado essa decisão, tá? Não é algo, a CVM é louca e, pô, vai matar a indústria. Não é assim. Foi decidido por pessoas, por um conselho técnico que fizeram cálculos até que chegaram nessa decisão. Então, assim, só que nós, como investidores, já estamos levando essa decisão para o caso do mercado em geral. E aí não faz sentido, entendeu? Começa a aparecer essas consequências que é meio absurdas, conforme eu expliquei aqui antes. A única proteção é essa aí, ó, diversificar exterior no Brasil, ações, FOF, ações, FIIs, estoques, REITs, renda fixa, não tem muito o que fazer. Mas aí no caso o valor da cota dele não entra nesse cálculo aí contábil, entendeu? O valor de mercado da cota não entra. Só se ele tiver a cota de outros fundos, aí entra no cálculo, entendeu? Mas a desvalorização do imóvel entraria no caso do fluxo aí. Tá? Vou abrir um aqui para vocês, parar de enrolar aqui. Peraí. Pegar um. Ó, como é que é calculado aqui
o resultado a ser distribuído aqui dos fundos. Ó. Esse resultado aqui que vai ser distribuído, ó, rendimento declarado. O que vai ser considerado? A parte financeira aqui, tá? Então, no caso do contábil, o que entra aqui o contábil? O valor dos imóveis, se subiu, se caiu e tal, tudo isso aqui entra nessa coluna aqui contábil. Só que o que entra para o cálculo da distribuição dos rendimentos, tá? O valor financeiro, tá? Então, por mais que, por exemplo, ó, ajuste do valor justo das propriedades de investimento, 23 milhões, contábil, tá? E o que isso impacta no financeiro? Então, ó, os imóveis foram reavaliados em 23 milhões para cima, aqui no caso desse relatório. Legal. E o que isso impactou no financeiro? Zero. Por quê? Porque não teve efeito caixa nenhum. Então, isso aqui, esse contábil, não entra para o cálculo dos rendimentos. Né? Por isso que gerou essa confusão toda aí. Você acha errado comprar novas cotas de MXRF pelo preço ter caído? Sim. Porque você não vai estar comprando porque você estudou o fundo, você gosta, você quer investir em CRIs, quer diversificar. Você vai estar comprando porque caiu. Não acho um bom motivo para você comprar. Né?